Você tem medo na hora de comer? Tem medo de comer e engordar? Não sabe se o que você come emagrece ou engorda? Fica toda hora com aquela pressão, eu tenho que comer pouco, isso eu não posso comer. Chega desse medo, tá? Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas coisas importantes para você que sente medo toda hora na hora de comer, essa insegurança de não sabe o que comer, não sabe quanto comer, não sabe se isso vai engordar, se isso vai emagrecer, você se livrar disso. Até porque ter esse medo de comer, gente, toda hora é cansativo, né? Deixa a gente toda hora com pressão em nós mesmas, se pressionando, não sabendo se o que tá fazendo tá certo, aquela insegurança o tempo todo. E isso só vai aumentando cada vez mais se você ainda não perde peso, né? Poxa, você tem medo de comer, não sabe se o que você come emagrece ou engorda e ainda você sobe na balança e não vê resultado, é pra acabar. Aí se frustra, desanima, tenta uma dieta aqui, outra ali e nada que gera resultado e o medo só vai aumentando. Hoje eu vou compartilhar com vocês o que vocês precisam fazer, na verdade, pra se livrar de uma vez por todas desse medo na hora de comer. E eu falo isso pra você com muita propriedade, com muito assim, empatia mesmo, porque eu já estive aí no seu lugar. Medo de comer, medo de engordar, eu comia, aí às vezes, gente, depois de comer, eu já ia subir na balança, já subia na balança pra ver se eu tinha engordado, se eu tinha emagrecido, então é uma noia, literalmente, é uma noia que a gente acaba entrando, que só vai pressionando a gente e deixando a gente pra baixo, tá? Então presta atenção aqui do fundo do coração se você sente esse medo na hora de comer, porque hoje você vai entender como se livrar dele e como ter uma vida um pouquinho mais leve, uma relação com a alimentação um pouco mais tranquila, sabe? Porque isso vai te dar uma liberdade gigantesca. Gigantesca. E isso é muito importante para você conseguir manter o peso depois. Enquanto você não tiver essa relação boa com a comida, de realmente saber o que você tá fazendo, você tirar esse medo, você continua nesse efeito sanfona, né? E as dietas, as restrições aumentam esse efeito sanfona. Então presta atenção aqui, tá? E lembrando vocês que todas segundas, quartas e sextas acontecem aulas ao vivo aqui, que eu chamo de encontros com a Nutri. Cada dia eu trago um tema diferente pra gente conversar, pra eu poder te ajudar um pouquinho mais. Cada dia um tema mais específico, né? Hoje vai ser sobre medo na hora de comer. Essa semana a gente vai falar sobre diabetes. Então cada dia um tema específico importante pra você, tá bom? Ok? Hoje tá sendo um pouquinho mais cedo a live, porque eu tenho que ajudar uma aluna nova que tá começando com a gente no PSE, então por isso que tá sendo um pouco mais cedo, mas normalmente é 10 horas da manhã, tá bom? Bom, vamos lá. Gente, quando você se livra desse medo na hora de comer, você também diminui os exageros. Eu não sei se você já percebeu, mas o medo aumenta o exagero. Vou dar um exemplo pra você que acontecia comigo antigamente. Eu sentia muito medo de comer doce. Muito medo de comer doce, porque eu sempre ouvia falar que o doce engordava. Só que olha que loucura que acontecia. Eu olhava pro doce tipo algo proibido, não posso comer jamais porque vou engordar. E aí, só que é um alimento que eu gosto, né? Normalmente são alimentos que a gente gosta. E o que acontecia? Quando eu ia comer o doce, com esse medo de vai me engordar, eu acabava exagerando, porque eu pensava assim, eu não devia estar comendo doce. Eu vou engordar porque eu tô comendo esse doce. E aí eu não prestava atenção no prazer de comer o doce. Eu só pensava na culpa, né? Porque eu não devia estar fazendo, na proibição, porque eu não deveria estar comendo, no quanto eu ia engordar. E aí eu acabava tendo um descontrole e exagerando. Quando você se livra desse medo, esses exageros, por incrível que pareça, eles começam a diminuir. E isso é automático. Não é uma coisa mirabolante, é automático, tá? Só que você nunca vai conseguir se livrar desse medo na hora de comer se você fizer 3 coisas. Primeira, se você fizer dieta restritiva. Você nunca vai conseguir se livrar desse medo na hora de comer. E o medo só vai aumentar e o exagero, a compulsão vão aumentar. Então você, mulher, presta atenção no que eu vou falar agora. Se você só entender isso, pra mim já valeu tudo. Você, mulher, que tá querendo acabar com o vai e vem com a balança, que quer emagrecer e manter o peso depois, pare de cortar alimentos das suas refeições, da sua alimentação. Pare de fazer restrições. Pare de achar que tem um alimento proibido e um alimento permitido. Não existe isso. Pare de ficar comendo pouco. Quando você faz uma dieta muito restritiva, onde você come pouco,
Você não fornece nutriente suficiente para o seu corpo. Os seus hormônios ficam em desequilíbrio. A sua fome aumenta, a sua ansiedade aumenta, a sua vontade de comer aumenta, o seu desejo, a sua obsessão por certos alimentos vão aumentar e você vai acabar exagerando. Então, pare de dieta restritiva, tá? Isso não te leva no emagrecimento sustentável. Eu não sei se você que faz dieta restritiva já percebeu, mas há quanto tempo você tá nisso? Dieta restritiva, emagrece, engorda o dobro. Dieta restritiva, emagrece um pouco, engorda o dobro de novo. Para com isso. Se você quer emagrecer e manter o peso depois, você precisa aprender a emagrecer comendo as coisas que você gosta. Então, enquanto você insistir em dieta restritiva, você não vai se livrar do medo de comer e você vai continuar engordando cada vez mais. Conforme os anos forem passando, você vai sempre tendo mais e mais peso, mais e mais problemas de saúde, tá? Segunda coisa que você não pode fazer para se livrar do medo na hora de comer é uma coisa que talvez você faz agora. Sabe o que é? Ficar seguindo um monte de diquinhas de profissionais. Gente, eu vou explicar uma coisa pra vocês muito importante, tá? Que às vezes eu, Dara, aqui na internet, eu até recebo alguns ataques, algumas mensagens ofensivas, e eu quero explicar pra você nunca fazer isso, tá? Todo profissional, seja ele qual for, nutricionista, médico, arquiteto, engenheiro, não importa, cozinheiro, não importa. Todo profissional, ele segue uma linha, tá? No que ele acredita, no que ele faz, no que ele já vivenciou. Então, ele segue uma linha naquilo, tá? Então, você vai encontrar lá o arquiteto que fala pra você que uma casa, sei lá, gente, eu vou dar um exemplo, tá? Mas que vai falar pra você que um telhado reto vai ser muito melhor pra chuva do que um telhado assim. Entendeu? Você vai encontrar esse profissional. Assim como você vai encontrar um outro arquiteto que vai falar, não, o telhado assim é melhor do que o telhado assim. Tô dando exemplo para você entender. A mesma coisa acontece com nutricionistas, com médicos. Vai ter um médico lá que vai falar super bem do ômega 3. Vai ter um médico que vai falar mal do ômega 3. Vai ter o nutricionista que vai falar para você maravilhas da dieta carnívora, que é para você fazer. Vai ter eu que vou falar, pelo amor de Deus, não faça dieta carnívora. E aí você, no meio de tanta informação, começa a ficar caduca. Começa a ficar confusa. O que eu faço agora? O que eu vou acreditar? E é tanta informação, algumas necessárias, outras desnecessárias, que a sua cabeça vai virando um boom e você vai tendo cada vez mais medo. Eu não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo. Eu não sei se eu como carne, se eu como ovo. Eu não sei se eu paro de comer ovo, se eu como... Entendeu? Você começa a ficar noiada. Então, o que eu recomendo que você faça? E isso você pode fazer hoje mesmo, tá? Hoje à noite, se for o caso, hoje no intervalo do almoço. O que você pode fazer? Faça uma limpa no seu celular. Faça uma limpa nos seus seguidores. Eu tô falando sério isso. Gente, eventualmente eu pego quem eu sigo, eu já sigo poucas pessoas. Eu pego, vou lá e faço uma limpa. Não, isso aqui não tá me ajudando, isso aqui não tá interessante pra mim, e eu vou deixando de seguir. Por quê? Por quê? Porque senão você vai tendo tanta informação que não se alinha com o que você quer. Por exemplo, o que eu ensino aqui? Por que você tá aqui me assistindo? Eu aqui ajudo mulheres a emagrecer e manter o peso comendo o que gostam. Primeiro, se você é homem, você não precisa me assistir, porque eu não ajudo homens, eu ajudo mulheres. Então, você que é homem, o que você tem que fazer? Ou você compartilha esse vídeo com a sua mulher, se ela tá precisando emagrecer e quer emagrecer e manter o peso depois. Ou então você para de me seguir e segue uma mulher, né? E segue algum profissional que vai ajudar homens, certo? Se você é mulher e tá aqui buscando uma dieta restritiva, você tem que parar de me ouvir. Por quê? Porque eu não entrego dieta restritiva. Entendeu? Se você é uma mulher que não tá nem aí com a sua saúde, você tem que parar de me seguir. Você vai lá seguir aquele profissional que te ensina a emagrecer 45 quilos em 15 dias. Ele vai te ajudar a emagrecer 45 quilos em 15 dias, mas a sua saúde vai pro chinelo, vai pro ralo. E depois vai voltar a engordar o dobro, entendeu? Então, se você, não, Nutri, eu já tentei tudo isso, eu quero emagrecer, mas eu quero emagrecer de uma forma que eu vá conseguir manter o peso depois. E podendo comer o que eu gosto. Então, você vai me seguir aqui. Porque tudo que eu trago aqui é pra você realmente emagrecer, manter o peso depois, comendo a comida que você gosta, a comida que sua família come. Então, se você me ouvir falar, beba água, é porque a água vai te ajudar a emagrecer e manter o peso comendo o que gosta. Se você me falar... se você me ouvir falar,
para de comer carne. Não vou falar isso, óbvio, né? Mas é porque a carne não vai te ajudar a emagrecer, manter o peso comendo que gosta. Consegue entender o raciocínio? Entendeu? Por exemplo, eu falo aqui que Coca Zero jamais. Pare de tomar Coca Zero, achando que é mais saudável que suco, entendeu? Quer tomar Coca? Beleza. Vai lá, toma, mata à vontade, mas não achando que Coca Zero é melhor do que suco. Por quê? Porque eu me importo com sua saúde e eu quero que você emagreça e mantenha o peso comendo o que gosta. Consegue entender? Então, cuidado, gente, porque assim, a internet ela é maravilhosa. Cada dia eu vejo mais o quanto a internet ajuda, sabe? Eu vendo mulheres no PSE emagrecendo por causa da internet. Tô conseguindo ajudar mulheres do mundo todo. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho alunas no Japão, nos Estados Unidos, na Itália, comendo o que gostam. E eu só consigo ajudar por causa da internet. Só que você aí do outro lado, você tem que filtrar quem você vai ouvir, o que você vai ouvir, porque senão você vai ficar louca com tanta informação e com medo de comer qualquer coisa, com medo de fazer qualquer coisa, né? E nós mulheres temos essa coisa de se cobrar muito. Então, acaba ficando uma relação com a comida pesada. Então, tome cuidado com isso, tá? Faça depois uma limpa nos seus seguidores. Veja lá o que faz sentido pra você, o que realmente tá te ajudando, o que não tá te ajudando. Faça uma limpa que vai te ajudar, tá bom? Então agora, vamos lá. Nutri, beleza. Entendi, isso realmente faz sentido. Mas e aí, o que mais eu tenho que fazer para começar a me livrar desse medo na hora de comer? Você já parou para pensar o porquê que você tem medo? Normalmente é porque você acha que um alimento engorda e o outro emagrece. E normalmente você tem medo de qual? Do alimento que engorda, né? Ninguém tem medo aqui de comer uma folha de alface. Agora você tem medo de comer um brigadeiro, não é assim? Ninguém tem medo de comer um ovo. Bom, se bem que até o ovo, coitado, tá sendo mal falado. Mas agora um pudim, uma pizza, a maioria das mulheres tem medo de comer. Entenda que nenhum alimento sozinho vai te engordar ou te emagrecer. Se fosse assim, todo mundo que tá comendo alface já estariam magras e todo mundo que come pizza estaria, né? Todo mundo já estaria acima do peso. Só que não é assim. Não é assim. Então, a primeira coisa para você se livrar do medo é entender que nenhum alimento vai te engordar ou vai te emagrecer. Nenhum alimento sozinho é capaz de te engordar ou te emagrecer. Então, se você tá aí procurando o alimento perfeito pra tananã, qual alimento engorda mais? Não existe isso. O que existe é a combinação daquilo que você come. Vou te dar um exemplo. Eu achava que doce engordava. Independente do doce, tudo que tivesse açúcar, independente do açúcar, do adoçante, iria engordar. Depois que eu aprendi a emagrecer e manter o peso comendo que gosto, eu entendi que o doce, ele só vai engordar se eu comer ele da forma errada. Por exemplo, eu vou comer o doce, um brigadeiro, no meio da tarde de estômago vazio. Péssimo, porque esse doce vai ser absorvido rapidamente, vai virar glicose rapidamente no meu sangue, que vai ser estocada como gordura e pior, aumentar minha fome e vontade de comer depois. Então isso sim, né, vai acabar prejudicando o processo. Porém, se eu pegar o mesmo doce e incluir da forma certa na combinação da refeição emagrecedora, isso não vai acontecer. Por quê? O meu corpo não vai absorver todo o carboidrato do doce, não vai estocar esse doce como gordura, não vai aumentar minha fome e vontade de comer depois. Então, olha a importância de você, primeiro, entender que nenhum alimento sozinho é capaz de engordar e emagrecer. E o principal, você saber e entender o que a importância de você entender o que aquele alimento faz no seu corpo. As pessoas estão aí comendo torradinha integral, tomando Coca Zero, comprando requeijão light, requeijão diet, comprando whey protein, porque ouviram a blogueira falar que o whey protein é a melhor coisa do mundo, aí tá lá com whey cheio de aditivo químico, nem sabe o porquê que tá tomando whey, nem sabe o que aquele whey faz no corpo. Gente, é muito importante vocês entenderem isso. O que o alimento faz no meu corpo? O que acontece quando eu como esse alimento? Porque isso vai te livrar do medo de comer. Se eu pudesse falar uma única coisa que vai te livrar do medo de comer é entender o que aquele alimento vai fazer no seu corpo.
Mesma coisa acontece com o pão de queijo. Eu sou apaixonada por pão de queijo, gente. Eu amo pão de queijo. E não sou mineira, não. Sou gaúcha. Quando eu comia pão de queijo, era uma culpa gigantesca. Mas uma culpa. E pior, né? Eu não tava emagrecendo. Então eu achava que era o pão de queijo que tava me engordando. Quando eu entendi que eu tava comendo o pão de queijo da forma errada, não estava combinando ele da forma correta, eu entendi que aquele pão de queijo estava sendo todo absorvido pelo meu corpo. Só para você entender, todo alimento que você come, ele vira energia no seu corpo. E o seu corpo usa essa energia dos alimentos para fazer o seu coração bater, para fazer os seus órgãos funcionarem, para você tá aí pensando, me assistindo, o seu corpo tá gastando energia. Só que o problema é quando você libera muita energia no seu corpo. Você faz uma refeição que libera muita energia. Por quê? O seu corpo não vai usar tanta energia de uma só vez. E aí ele vai guardar. Ele guarda como gordura. Aí que você engorda, entendeu? Só que aí que tá o problema. Logo depois de comer esse alimento que liberou muita energia no seu sangue, vem a fome de novo. Então você tá o tempo todo fazendo refeições que vão liberar muita energia no seu sangue, que seu corpo não vai usar, a não ser que você vá fazer uma maratona. Aí sim, né? Mas provavelmente não é o nosso caso, né? Então, o que vai acontecer? O seu corpo vai guardar esse excesso de energia como gordura e ainda vai aumentar sua fome depois. E você tá o tempo todo assim, liberando muita energia, guardando muita energia e com fome o tempo todo. Como você vai emagrecer desse jeito? Como você vai emagrecer e manter o peso depois? E comendo as coisas que você gosta? Não tem como. Então, quando você entende assim, ó, tá, esse alimento aqui, beleza, eu vou incluir ele dessa forma, não vou estocar gordura. Isso, gente. Esse detalhe vai assim, ó, dar uma liberdade pra vocês gigantesca. Sabe que na semana passada entraram muitas mulheres no PSE, E eu vi muitos comentários nas aulas do PSE interessantes, no sentido assim, Nutri, eu tô amando o que você tá ensinando. Agora eu entendi. Agora eu aprendi. Nossa, eu não sabia disso. São reações assim, ó, de realmente pessoas que simplesmente iam no Nutri, recebiam uma dieta, um cardápio pra seguir e ponto final. Se vira. Sem entender o porquê, sem entender por que tava comendo aquilo, sem entender o que fazer se quisesse comer uma coisa diferente. Não, eu faço questão de explicar para que você realmente se torne independente de dieta, sabe? Para você realmente entender o que você tá fazendo, o porquê você tá fazendo, como reagir diante daqueles momentos, daquelas situações diferentes. Então, isso faz a diferença, tá? A Arialba, uma das alunas do PSE, foi à praia na semana passada. Foi à praia, voltou da praia, se não me engano, com 2 quilinhos a mais. Ela sabia o porquê. Gente, ela voltou da praia, se eu não me engano, no domingo. Na quarta-feira, ela já tinha perdido aquele peso que ela tinha ganho na praia. Tem noção? Entendeu? Sabe o que fazer, entendeu o corpo dela, sabe o que tem que aplicar pra eliminar, ponto final. E sem restrições, tá? Seguindo rotina normal de uma pessoa normal, comendo a comida da família dela, arroz, feijão, carne, pastel, tudo certo, entendeu? E eliminou. Então, é isso que eu quero que você entenda. Você precisa entender o que o alimento faz no seu corpo, porque daí você vai começar a ter menos medo na hora de comer. Isso é muito importante, meninas, tá? Então, busque entender e não só seguir aquela diquinha, sabe? Aquela coisa assim rasa, digamos assim, que não vai te ajudar em nada, tá? Outra coisa importante para você se livrar do medo na hora de comer é você aprender a comer o que gosta e emagrecer. Ponto final. Eu falei, você normalmente tem medo na hora de comer os alimentos que você gosta. Doce, pão de queijo, bolo de chocolate, falou em festa de aniversário, meu Deus, eu vou engordar, o que eu vou comer lá que tudo engorda, não é assim? Gente, acabei de falar, nenhum alimento engorda ou emagrece, né? Agora, quando você aprender a colocar na sua refeição emagrecedora os alimentos que você gosta, aí é maravilhoso. Aí acabou o medo. Você vai lá, faz um café da manhã, e nesse café da manhã tem pão de queijo, tem pão branco. Ao invés de você, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Você pensa, vou comer assim esse pão.
Quero comer essa cuca, esse bolo recheado. Vou comer dessa forma. Você sabe como comer. E o melhor, se você incluir na combinação da refeição emagrecedora, que é o que eu ensino no PSE, você ainda vai emagrecer. Entendeu? Você vai emagrecer. Aí, olha só que legal. Você come lá o seu pão branco, o seu pão de queijo, o seu doce, e você se pesa e vê 1 quilo a menos. Gente, tá funcionando. Tá funcionando, eu tô comendo. Eu tô emagrecendo. O medo, ele vai indo embora. E isso, gente, não é de uma hora pra outra. Isso é com o tempo. Por quê? Você vai aplicando. Você vai perdendo peso. A confiança no que você tá fazendo vai aumentando. E o medo automaticamente vai diminuindo. Entende? Então, assim, ó, a confiança vai aumentando, o medo de comer vai diminuindo e o processo de emagrecimento vai acontecendo. É isso que eu quero que você entenda. Não existe uma fórmula mágica, sabe? É um processo. E vou te falar, por exemplo, às vezes tem alunas do PSE que, sei lá, saíram, por exemplo, Natal, Ano Novo, acabaram que não continuaram a rotina e tal, e pum, 1 quilo a mais. Às vezes, elas ficam com medo, porque vieram de muita dieta restritiva. Só que aí que é legal. Elas têm ajuda, têm acompanhamento, chamam, Nutri, eu tô apavorada e tal, o que eu faço? Volta. Sabe alguém que tá lá com você o tempo todo? Volta que você vai conseguir. Aí ela volta, confia, perde peso e a confiança vai voltando. Entendeu? A próxima vez, se isso acontecer, ela vai lembrar disso que aconteceu agora. Opa, aquela vez que eu engordei 1 quilo, eu fiz isso e deu certo. É só eu voltar. Então, olha só que interessante, sabe? Então, a confiança, gente, ela vai aumentando conforme você for comendo o que gosta, perdendo peso e o medo automaticamente vai diminuindo. Pra entrar no PSE, é só clicar no link que tá na minha bio, tá? Tem um link lá no meu perfil. Tá? Então, isso também vai te dando mais segurança e vai te fazendo ir perdendo esse medo na hora de comer, certo? Bom, outra coisa importante também é isso que eu comentei com você. Gente, o processo de emagrecimento, ele não é 1000 maravilhas o tempo todo, tá? Não vai achar assim, agora eu vou começar o meu processo de emagrecimento e eu vou sempre perder peso. Não é assim, ainda mais para nós mulheres que temos fase de TPM, fase de menstruação, né, que a gente acaba inchando um pouquinho e ganhando até um certo peso aí, ou perdendo pouco peso. Terão momentos onde você vai ganhar um pouquinho de peso e tá tudo dentro do normal. Tudo dentro do normal, tá? Agora, aí que tá a questão. No momento que você ganhou peso, vem o pavor. O medo, eu vou engordar tudo de novo. Tudo que eu emagreci eu vou voltar a engordar. E agora, e vem aquele pavor. E nesse momento do medo, do pavor de voltar a engordar tudo de novo, a gente tende, eu falo a gente porque eu já estive aí, tá? Subia na balança e via depois de um final de semana 2 quilos a mais, meu Deus. Dara, chega agora, chega de comer. Agora, corta açúcar, corta carboidrato, come pouco, para de jantar, é isso. É esse tipo de coisa que vai passando na nossa cabeça. Aí eu vou lá e faço tudo isso. E pior coisa que tem. Por quê? Comer pouco, cortar jantar, né? Ficar sem comer o que gosta, faz o quê? Aumenta a ansiedade, vontade de comer, desacelera o metabolismo e faz engordar ainda mais. Então, o objetivo de cortar era emagrecer, me fez ganhar peso. E aí o medo, pum, aumenta. Tudo que eu tô fazendo tá errado, confiança desce, o medo aumenta. Então, importante você entender isso. Você precisa saber o que fazer quando engordar. Porque o seu processo de emagrecimento, ele não vai ser uma linha reta. Você não vai sempre perder peso, não. Você vai ter picos onde você vai ganhar um pouquinho, mas você, pum, volta a perder. Então, você tem que saber o que fazer quando você ganhar peso. Olha a importância de você ter ajuda, de você ter acompanhamento, de você ter suporte, sabe, gente? Porque muitas coisas acontecem ao longo do processo. Aí talvez você vai me falar, Nutri, mas o que fazer quando eu ganhar peso, então? O que eu tenho que fazer? Isso vai depender do porquê você ganhou peso. Entende? Por exemplo, você ganhou peso porque você comeu muito no final de semana? Existe lá no PSE uma técnica, que é uma técnica que eu chamo de técnica desembucha. São estratégias que a gente usa para voltar a perder peso depois de muita comilança.
ou final de semana comendo a mais, ou passou uma semana na praia, né, férias, enfim, que você acabou comendo a mais, vai lá, aplica a técnica desembucha, não é nada restrição, nada de passar fome, são só algumas estratégias que ajudam a eliminar esse pezinho a mais que acabou sendo recuperado, né, ganho, enfim, por causa da comilança. Nutri, eu ganhei peso porque, sei lá, TPM, então a gente tem outras estratégias para usar nesse momento. Então depende o porquê você ganhou peso, entende? E aí a gente vai agir nesse porquê. Não é a mesma coisa para todo mundo. Gente, não é a mesma coisa para todo mundo. Eu falo para as minhas alunas do PSE, a gente precisa respeitar a sua fome, a sua saciedade, a sua rotina, o que sua família come, o que você gosta de comer. Isso é muito importante. Cuidado com aquele tipo de profissional que entrega para você uma dieta, um cardápio, com horário para comer, quantidade de comida para comer, mesmo tipo de comida, você só pode comer isso, entende? E às vezes, é que nem tem alunas do PSE que me falam Nutri, eu fui lá na Nutri, aquela vez, e peguei uma dieta, que foi, alguém me falou isso, não lembro quem foi, que ela foi numa Nutri, a Nutri deu a dieta pra ela igualzinha que tinha dado pro filho. Gente, uma dieta igual pra mãe, mulher, com mais idade, do que o filho na adolescência crescendo homem. Tipo, como assim? Algo não tá certo nisso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse detalhe, porque não é só sobre estética, gente, é sobre saúde. E se você não se coloca como prioridade e não coloca a saúde em primeiro lugar, eu sinto lhe informar que as consequências chegarão, uma hora chegarão, tá? Você pode aí tá super bem hoje, respirando bem, não tendo dor pelo corpo, mas se você tá sobrepeso, precisando perder peso e não colocar o emagrecimento, a sua saúde como prioridade, os resultados vão chegar, tá? A consequência vai chegar. Dor no corpo, diabetes, gordura no fígado, colesterol elevado. Não espere chegar nesse ponto. Não precisa chegar nesse ponto, tá? Então, é muito importante você entender o que fazer nos momentos que você ganhar um pouco de peso, para você aplicar aquilo, voltar a perder peso e a sua confiança ir aumentando e o medo ir diminuindo. O medo tá relacionado com a confiança, tá? Quando um aumenta, o outro diminui. Quando o outro baixa, o outro aumenta. Então a gente tem que cuidar com isso, certo? Ok? Por isso é importante a importância de você aprender e entender o que você tá fazendo. De você realmente ter resultado. Porque senão o medo não vai diminuir, tá? Ok? E pra finalizar, que é o que na verdade eu tô falando ao longo da live inteira, gente, o que é o mais importante pra você realmente se livrar do medo na hora de comer? Você entender o que você tá fazendo, você ter resultado, beleza. Mas o que mais vai te ajudar nisso? Que assim, ó, é a base. Você ter ajuda e acompanhamento. Mais uma vez eu repito, terão momentos de dúvidas, situações específicas. Nutri, eu vou de férias 10 dias, o que eu faço? Nutri, eu tenho aqui um alimento que eu ganhei, como que eu poderia comer? Nutri, eu ganhei 2 quilos, eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu fiz de errado, eu não sei por que eu ganhei esses 2 quilos, o que eu faço? Entende? Nutri, o médico me passou esse medicamento, será que ele vai me prejudicar? O que eu poderia fazer para esse corticoide não me prejudicar no processo de perda de peso? Ajuda e acompanhamento. Enquanto você fica aí, seguindo uma diquinha aqui, uma diquinha ali, ouvindo um profissional, outro profissional, um fala uma coisa, outro fala outra, você não tá tendo ajuda de verdade. Você tá querendo fazer tudo sozinha. E aí é que tá o problema. Porque você até pode perder um pouco de peso, sabe? Você pode. Mas chega um momento que ou você trava e não sabe o que fazer, ou você volta a engordar, trava e volta a engordar, né? Ou você acaba tendo problemas com a saúde. Por exemplo, eu lembro de uma aluna que começou a fazer uma dieta lá, não era bem a carnívora, acho que até que era a dieta cetogênica. Low carb e cetogênica juntas. E foi lá fazendo, seguindo diquinha aqui, diquinha ali, papapá. E o colesterol dela, bum, lá em cima. Ela foi na consulta com a médica se apavorou. O que tu tá fazendo? E o pior, gente, perdendo pouco peso. Perdendo pouco peso, colesterol nas alturas e levou um susto da médica, né? Aí que ela falou, não, chega, eu sozinha não dá, vou ter que buscar ajuda.
Então, se coloque como prioridade, viu? Se coloque como prioridade, busque ajuda de verdade. Atenção, porque a ajuda não é você ir numa consulta com um nutricionista e sair de lá com cardápio, tá? Tome cuidado com o tipo de ajuda que você busca. Porque é muito fácil você apontar o dedo, né? Ai, não me ajudou, mas você que foi buscar esse tipo de ajuda. Então, tem que observar. Até que ponto isso vai fazer sentido pra mim? Será que é disso que eu preciso mesmo? Será que é de mais um cardápio? Eu tô cheio de cardápio ali na gaveta. Será que eu vou pegar mais um? Então, presta atenção no tipo de ajuda que você vai buscar para que realmente faça sentido para você e para que realmente ajude, tá? Eu falo, às vezes tem mulheres que chamam a gente no WhatsApp, né? E aí a minha equipe sempre pergunta: quantos quilos você quer perder? Aí a pessoa responde. E outra pergunta, você já tentou emagrecer antes? Se a pessoa fala assim, não quero perder peso, quero ganhar músculo, nunca tentei emagrecer antes, só quero emagrecer rapidinho aqui e deu. Não, o PSE não é pra ela. O PSE normalmente, aí a gente fala, eu acredito que o PSE não vai te ajudar nesse sentido, a gente recomenda buscar um profissional que te ajude nisso, entende? Porque o PSE é realmente para mulheres que já tentaram várias vezes emagrecer, que emagreceram, mas voltaram a engordar o dobro, né? Então, aí sim o PSE vai ajudar. Então, a gente faz questão de falar isso, sabe? Porque não faz sentido. Não faz sentido você entrar no PSE se não é pra você. Não vai fazer sentido, entende? Então, tem que tomar cuidado. E só que isso você tem que fazer. Você tem que fazer. Será que esse profissional vai me ajudar? Será que esse profissional que fala aqui pra eu perder até 15 quilos em 40 dias, será que faz sentido? Ele vai me dar um monte de manipulado, um monte de remédio para eu tomar, vai me cortar isso, cortar aquilo. Será que é isso que eu quero? Será que eu vou aguentar? Entende? Então você tem que refletir sobre isso na hora de buscar ajuda e acompanhamento, tá? Bom, gente, espero muito ter ajudado vocês um pouquinho mais na live de hoje, no encontro de hoje. Quarta-feira a gente tem mais encontro, só que quarta-feira eu vou ter uma consulta de manhã, eu não vou conseguir fazer o encontro de manhã, mas acredito que à tarde ou no final do dia eu vá fazer. Aí eu aviso nos meus stories, tá? E sexta-feira a gente tem mais encontro com a Nutri aqui, ok? Participe, se você gostou, quando você assistir um vídeo e gostar, curta esse vídeo, porque se você gostou, pode ser que ajude mais pessoas assim como você. Então, se você curtiu, se eu te ajudei de alguma forma com o encontro de hoje, lembre de deixar aqui a sua curtida, tá bom? Um beijão e até o nosso próximo encontro. E boa semana para todas nós. Beijos!